Então, Augusta, eu acho que a gente precisa começar, não no 11 de setembro, mas é mais útil a gente, para entender o que foi o próprio 11 de setembro, a gente começar mais para trás, né? Se a gente começa no 11 de setembro, a gente vê a invasão americana como consequência de um ato, a gente pode justificar a invasão americana como consequência desse ato e a gente pode não entender, na verdade, a origem, né, desses atos de terrorismo. Quando a gente fala em terrorismo, eu acho importante também a gente entender que a gente está falando de um termo muito carregado politicamente, porque ele é utilizado politicamente. Então, uma tendência política tal, ela qualifica tal ato de terrorista, não qualifica outros atos de terrorismo. Para mim, terrorismo é provocar o terror. Certo, mas e quando um Estado provoca o terror numa população civil, isso é terrorismo? Então, a gente está concordando. Então, a gente está concordando. Quando um americano destrói um prédio todo com uma bomba, é terrorismo? Um prédio civil... O próprio americano. Claro. Então, eu acho que vale sim a gente ter realmente essa visão ampla, né? E se a gente tem essa visão ampla, a gente precisa entender o que é o melhor cenário para esses grupos abomináveis do tipo ISIS-K, Al-Qaeda. Como que eles recrutam? Eles recrutam com uma narrativa de ódio contra os Estados Unidos, contra o chamado Ocidente, que é uma grande, né, uma ideia vaga, chamado Ocidente. E se os Estados Unidos bombardeiam com drone, invadem, ocupam, e mesmo com drone, mesmo sem ocupar, mesmo sem invadir, causam morte, isso é capitaneado por esses grupos. Então, a atitude mais inteligente é sair. Se você quer impedir outro 11 de setembro, se você quer esvaziar a narrativa desses grupos, o mais inteligente é sair. Porque esses grupos só conseguiram também, Al-Qaeda, né? Esses homens-bomba que se colocaram nesse projeto para se lançar nesse... né? Bom, a gente não tem a investigação toda, né? Porque o Biden soltou só um pedacinho da investigação até agora que existe sobre os reais autores do 11 de setembro. Possivelmente incriminando a Arábia Saudita, o governo. Ainda não se sabe, mas não se sabe. As coisas ali estão mudando nesse terreno, que é muito interessante. Mas são pessoas que foram atraídas para esse projeto da Al-Qaeda porque acreditaram nessa narrativa de um Ocidente versus Oriente, de um Islã versus Estados Unidos. Isso é tudo narrativa. Isso é tudo... né? Então, os dois lados caem nessas narrativas e se autodestroem. Né? O próprio 11 de setembro aconteceu porque existia já a narrativa, porque existia já meio século de interferência americana e porque os Estados Unidos, inclusive a CIA, foi quem armou os Talibã para lutar contra a Rússia, a invasão russa na soviética, no Afeganistão. Então, a coisa é muito mais complexa, né? E por isso que eu digo, não, é claro, que bom que os Estados Unidos saíram agora. Não, é claro que é complexo, eu também acho que deviam sair mesmo. Aí, aliás, o próprio Trump... Mas eu queria dizer uma coisa. Não, eu quero que você complemente, mas eu quero que você inclua na tua resposta essa análise. Agora, tudo bem, você tem culpados aqui e ali, é vaga essa separação entre o que é terror e o que não é. Agora, você implodir um prédio com civis que não tem nada com isso, é ultrapassar todos os limites. Agora eu te pergunto, até a guerra tem Augusto limites. Nunes, é ultrapassar todos os limites? Eu estou de acordo. Agora, Biden, no momento em que está se retirando do Afeganistão, lançar um míssil por drone, Hellfire, num carro que está chegando em casa, onde as crianças estão chegando para abraçar o pai, e matar 7 crianças, que assim não sobrou nada. Isso também teve os ataques terroristas. Sim, aí mas esse sujeito, você sabe o que uma investigação do New York Times está dizendo, uma investigação independente do New York Times, que o que ele tinha na água, no carro, eram engradados de água, que ele estava levando para a família. Então, não havia comprovação alguma do envolvimento desse pai
de 7 crianças que chega em casa e recebe um míssil Hellfire Claro, e destrói. Mas, Arline, é isso que você gera o pode terror. sempre alegar que você cometeu um erro. Não, se você está com um prédio... não é um. São 50 mil cidadãos afegãos que morreram em 20 anos. Claro, civis, não, aí é guerra. Civis. Não, pera um mas é pouco. uma ocupação, não é guerra, Eu é estou ocupação. dizendo o seguinte, ocupação, tá tudo bem, mas é um conflito militar. O que é que tem a ver com esse conflito? Ódio. Quem estava nas Torres Gêmeas naquele dia? US tax dollars, eu não acho que isso seja justificado. Nenhum ato é justificado. Mas o que eu estou dizendo é que para a gente entender isso, a gente tem que conseguir enxergar todo o terror causado. As Torres Gêmeas foram um terror. E aquele ato, na hora que ele estava saindo, ele pegou com um drone, os Estados Unidos atingiram 2 provavelmente jihadistas, provavelmente invadidos, e ninguém falou nada. Ok, foram 2 assassinados numa montanha, é capaz que tivessem alguma culpa na história, que fossem ok, né? Digamos assim, deveria ter pego e julgado, tá, mas ok. Mas esse caso, gente, isso foi assim uma ânsia de mostrar força, porque não havia comprovação. Por que não pegou esse carro, se é para pegar esse carro, no caminho? Por que pega quando chega em casa? Mas então, antes só de passar para o Mortinha, deixa eu te perguntar, como é que você se sentiu quando você viu as torres caindo? Me senti péssima, óbvio, é uma coisa horrorosa. É isso aí, eu nunca me senti daquele jeito. Nossa, é uma coisa horrorosa. Em escala industrial. E como que você se sentiu quando o carro foi atingido com 7 crianças? Muito mal. Mas eu te confesso que eu me senti muito pior ao ver caindo. Eu me senti igual, porque uma morte é igual a 1000 mortes. Não tudo é. bem, mas espera um pouco. Isso aí igual. É uma frase bonita, faz sentido, toda morte é igual. Mas é evidente que há coisas que são mais chocantes. Não, eu me vejo como uma pessoa no mundo. Eu não tenho partido, Ocidente, Oriente, quer dizer, você Islã, cristão, judeu, não sei o quê. Eu não tenho esse partido. Você acha que qualquer grupo de pessoas capturadas qualquer grupo é equivalente ao que se viu nos campos de concentração? Não, né? Você está querendo falar do Holocausto? Não, é do Holocausto. Quando os americanos encontraram o campo de concentração... Os russos chegaram evidentemente, não, os americanos aparecem mais documentários. Eles se sentiram mais chocados do que com cenas igualmente horrorosas ali que eles tinham visto. Porque as coisas são escalonadas, não são exatamente iguais. O Auschwitz é horror. Em 1942, a transformação dos campos de trabalho forçado, onde já se morriam aos montes, em campos de extermínio, isso é um horror indescritível, sem dúvida. E a morte de 6 milhões de pessoas nesses campos, judeus, comunistas, doentes mentais, é outro crime contra a humanidade. Mas, para mim, toda morte tem que ser vista como um crime. Toda morte inocente, óbvio, né? Claro. A gente está falando disso. Tá. E Biden saiu com esse ato. Mortinha.